Olá, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Já venho analisando uma empresa em especial e hoje irei demonstrar em alguns detalhes por que estou recomendando compra em Copel. No final do vídeo, queridos amigos, irei demonstrar por que é melhor comprar as ações ordinárias, que é a CPLE3 e não a CPLE6, que é a mais líquida. Espero que gostem e, principalmente, espero que dirimam algumas dúvidas que tenho recebido por e-mail de como se faz para analisar empresas, dando esse exemplo prático. Parabéns a todos que têm se esforçado para começar a fazer suas próprias análises. Quaisquer dúvidas serão bem-vindas pelo e-mail dicadehoje7@gmail.com. Bom, primeiramente, vamos falar rapidamente sobre a empresa. É muito importante quando a gente analisa, a gente saber o que a empresa faz, no que ela trabalha, o que ela faz, o que ela produz, né? Então, a Copel é mais conhecida por ser a empresa de energia elétrica distribuidora do estado do Paraná. Seu principal acionista é o governo do estado do Paraná, que detém 31% de participação da companhia. O fato de ter como controlador um ente público traz um desconto natural para a ação. Normalmente, um ente público como controlador não é bem visto pelo mercado. Na verdade, a empresa trabalha com a geração de energia também, tendo 29 usinas próprias, capacidade instalada de geração de energia maior que 4.800 megawatts de energia. A empresa também faz a transmissão de energia por mais de 2.500 quilômetros de linha e 35 subestações. E, obviamente, trabalha no core business, que é a distribuição, que o quadro a seguir foi tirado do próprio site da Copel. Veja aqui o número de consumidores que a Copel tem. Os residenciais, que representam quase 80% do total no número deles, vocês vão ver que na quantidade de energia consumida o valor é bem menor. Os industriais, o comercial, rural e outros. Vemos que mesmo num ano que foi muito difícil para a economia, como 2015, como já mostramos em diversos vídeos, mesmo assim teve um aumento da base de clientes de 2,1, que muitas empresas não conseguiram isso. Tá? O que me deixa mais propenso a querer entrar numa ação. Tá? É o primeiro dos motivos que me faz a querer entrar. Ela tem aumentado a base de clientes, mesmo em um período mais complicado. E aqui a gente vê o consumo de energia acumulada, que no caso é em 6 meses, tá? Junho de 2016. A gente vê que a retração do consumo de energia veio 2%. E se você comparar que o PIB do Brasil retraiu mais de 3% ano passado, é um número bastante positivo. Entendeu? Talvez não bastante positivo, mas é um número positivo. Ela conseguiu aumentar a base de clientes e conseguiu que a retração dela fosse menor do que provavelmente a retração do Brasil todo. Tem algumas empresas de energia elétrica que tiveram uma retração bem maior, tá? Maior do que 5% de consumo de energia, algumas chegando perto até de 10%. Também percebemos por essa tabela que a empresa não consegue produzir toda a energia que distribui. Falamos mais cedo que sua capacidade de geração é de 4.800 megawatts. E vimos que o consumo total aqui em um semestre deu 14 gigawatts, né? 14.000 megawatts no caso. Então ela precisa comprar energia para revender e distribuir para os seus clientes, sejam eles residenciais, industriais, comerciais, rurais ou outros. Agora que já entendemos a empresa, eu passei bastante rápido, tá? Vamos analisar seus indicadores da forma que já estudamos até aqui. Primeiramente, o que me chamou a atenção para estudar essa empresa mais a fundo foi o incremento da margem bruta. Principalmente, aí depois de ver as notas explicativas, eu entendi por que essa margem bruta
ela subiu aqui de 19,89% em 2015 para mais de 30% em 2016, nesse primeiro semestre. A energia comprada para revenda, o custo dela diminuiu 1,3 bilhão de reais. Essa redução do custo do produto vendido fez com que essa margem bruta da empresa, que estava meio apertada aqui, porque a margem líquida já estava chegando a menos de 10%, conseguiu fazer com que ela subisse de novo. Isso é um número bastante interessante, vendo que esse custo do produto vendido deve ficar nesse patamar mais baixo. Ele teve uma pressão muito grande nesses anos 2014 e 2015, porque pela falta de chuva, precisou usar muita usina térmica. E a usina térmica tem um custo de energia mais caro. E o preço da energia ficou represado durante esse período. E aqui a gente conseguiu soltar o preço da energia. Então teve um aumento bastante grande da margem, tá, de várias empresas de energia elétrica. É um setor que eu gosto muito. No último vídeo eu analisei algumas empresas também do setor elétrico. Agora no próximo slide vemos dois indicadores que já estudamos. O preço sobre lucro e o preço sobre o valor patrimonial. O preço sobre lucro, eu vejo aqui que ele está decrescente. Então mostra que a empresa está cada vez mais barata para ser comprada em relação ao lucro que ela gera. O valor atual de preço sobre lucro, em torno de 7, mostra que se o lucro permanecer constante, não é o que está acontecendo, o lucro tem crescido, a gente viu que a margem cresceu, mas se ele ficasse constante, em 7 anos, retornaria o dinheiro investido pelo acionista em lucros. Tá? Por favor, não confundir isso com dividendos, não é que vai ter esse valor depositado na tua conta. A empresa vai ter esse lucro e ela vai poder aplicar isso, investir isso da melhor forma que ela achar conveniente. Se você ainda ficou com alguma dúvida referente a esse indicador, aconselho que volte ao vídeo como calcular preço sobre lucro. Já no gráfico à direita, vemos que o preço sobre o valor patrimonial, que já esteve aqui na casa de 1, 0, quase 99, no ano de 2010, ele foi desvalorizando, 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 e hoje em dia está em esse 0,50, ele está um pouco desatualizado aqui, porque isso era a data de 30 de 6 de 2016. A empresa já subiu aqui uns 15% e hoje está em torno de 0,60. Mesmo assim, a Copel está descontada em relação ao capital próprio dela em 40%. Se ela chegar aqui de volta no 1, fazendo a conta inversa de 0,60 para 1, ela sobe 66%. Esses dois fatores aqui, tá? Esses dois gráficos, eles já me mostram uma janela de oportunidade. Mas mesmo assim, vamos continuar estudando os outros indicadores. Às vezes alguns mostram compra e outros não mostram compra. Então vamos continuar. Fundamento, a gente não vai ficar comprando e vendendo ação sempre, como o trader faz. Então, a gente, quando entra na ação, a gente tem que estar muito seguro, muito certo disso, porque se a empresa cair 15%, a gente tem que estar seguro. Se a empresa cair 20%, a gente tem que estar seguro que a gente fez uma compra boa, a gente fez uma compra baseada no nosso estudo, nos fundamentos, e isso te dá uma segurança. Vamos ver então o lucro por ação. Eu resolvi comparar a Copel com a Sanepar. E eu vou explicar por quê. A Sanepar é a empresa de saneamento básico do estado do Paraná. Eu estou fazendo essa comparação porque potencialmente o mercado consumidor das duas é parecido, porque o PIB do estado é o mesmo, né, do Paraná, as cidades são parecidas, os recursos humanos, as pessoas têm a mesma cultura, etc, etc. Veremos que os dados das duas, elas sempre andaram juntos. Tá? A gente vai ver nesse e em outros slides. Ó, aqui a gente já viu da margem líquida. Ó, eles andaram sempre juntos. Ó, quando uma caía, a outra caía. Quando uma subia, a outra subia. Mas que esse ano, Sanepar experimentou uma forte valorização, enquanto Copel ficou para trás. Isso a gente vai ver mais para frente. Eu olho isso como uma oportunidade. Eu olho isso como uma simetria favorável. É isso que a gente tem que procurar sempre, as assimetrias do mercado.
Primeiro, no gráfico à esquerda, vemos o lucro por ação das duas empresas. O lucro de Sanepar ele subiu em torno de 60%, de 0,92 para 1,48. E o lucro de Copel, tá? Tudo isso é anualizado, tá? Porque 2016 é igual eu falei no outro vídeo, só saiu até agora os resultados do primeiro semestre. Então a gente tem que anualizar. 4,62 para uma projeção, no caso, de 8,28, se continuar tendo resultados como tem tido, tá? As duas. Esse aumento aqui é da ordem de 80%. As margens líquidas subiram muito, por isso que teve esse aumento do lucro bem interessante. Por incrível que pareça, a Sanepar subiu muito o preço da ação e a Copel é que teve o maior aumento do lucro por ação. Outra janela de oportunidade. Agora, no slide à esquerda, vemos o preço sobre o valor patrimonial, que nós estudamos em um vídeo semana passada. Até 2015, vocês podem ver que as curvas se confundiam. Aqui as duas estão juntas, aqui a Sanepar está um pouco abaixo, a Copel está um pouco acima, aí aqui a Sanepar está um pouquinho acima e a Copel está um pouquinho abaixo, já no primeiro semestre. E agora a Sanepar deu um boom. Nos últimos 3 meses, a Sanepar deu um boom. Ela passou de 0,38 preço sobre valor patrimonial para 0,96. Enquanto uma valorização superior a 120%, tá? Aqui eu estou calculando entre aspas, tá, o patrimônio líquido como ele não é exatamente sempre igual. A valorização deve ter sido até maior porque o patrimônio líquido ele cresce ao longo do tempo quando a empresa é lucrativa, normalmente. Então, na verdade, deve ter sido até um pouco maior o lucro da ação. Tá? Isso, em termos de valor patrimonial, ela cresceu 120%. Enquanto isso, Copel subiu de 0,44 para 0,59 do valor patrimonial, que é uma subida interessante, né? Perto de 40%. Mas existe uma diferença, uma possibilidade de ganho aqui se ela passar para 0,96, em torno de 60%. Que a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar esperto para conseguir perceber essas oportunidades. No gráfico à direita, vemos o mesmo movimento com o retorno sobre o patrimônio líquido, que também já estudamos. Na verdade, o ROI mostra perfeitamente por que Sanepar teve essa alta antes de Copel. Porque ela já tinha rentabilidade nessa ordem de 16 em 2013. E Copel não, ela sempre teve uma rentabilidade sobre patrimônio líquido abaixo. Então, o mercado entende que ela foi copressionada por 2 períodos por causa da economia e agora ela está voltando a ter rentabilidade que ela já tinha. Então, ela vai voltar ao que ela já era. Enquanto Copel, o mercado ainda está receoso. Ele não sabe se a Copel não vai voltar para esse valor aqui que ela tinha antes de retorno sobre o patrimônio líquido, ou se esse patamar vai ser um novo patamar de retorno sobre o patrimônio líquido da Copel. Quando a gente vê um gráfico dessa forma, a gente tem que ter muita atenção, porque pode ter uma oportunidade bem grande. Na minha opinião, é uma oportunidade ímpar, visto que esse resultado, tá, como a gente já viu, é motivo da redução gigantesca do preço de energia comprada para revenda, como foi mostrado anteriormente. Esse preço que ficou pressionado em 2014 e 2015, ele não deve voltar àqueles valores de 2014 e 2015. Porque naquela época tiveram condições atípicas, né? As faltas de chuvas, a utilização das usinas térmicas, que geram energia mais cara. E como isso é exceção, né, a gente espera que tenha vários anos de regra e poucos anos de exceção. Agora aqui no final, tá, eu já mostrei que a Copel 6 tem um potencial de lucro de 60% na ação, tá, em relação ao desconto que ela já tem. Mas eu deixei a cereja do bolo para o final. Sabe por quê? Eu fiz toda a análise calculando em cima da ação Copel 6, CPLE 6, que a ação preferencial ela é a mais líquida. Ela tem um free float de mais de 50%. O free float é a quantidade de ações, tá, preferenciais que são negociadas em bolsa.
porque o controlador ele não negocia as ações dele, ele guarda, ele deixa parado. Então essas ações não são movimentadas na bolsa, a dos controladores. As ações que estão em nome das pessoas físicas, jurídicas, os investidores menores, eles compram e vendem normalmente na bolsa. Tem investidores de todos os tipos. E esses investidores, tá, o total dessas ações formam o free float da empresa. Quanto maior, mais liquidez ela tem normalmente na bolsa. Quanto menor, menos liquidez. Esse termo de liquidez chama free float. É o percentual de ações que tem negociação normal na bolsa. No entanto, a empresa, tá, ela possui uma ação ordinária, a CPLE3, que possui uma liquidez menor, bem menor por sinal, mas que eu considero uma liquidez ainda assim aceitável. Ela chega a ter várias negociações por dia, tá? Tem vezes que chega a mais de 100 negociações. Ela tem mais negociação, por exemplo, do que os FIIs, do que os fundos imobiliários. O seu free float é de apenas 12%, quer dizer, é 5 vezes menor praticamente do que o free float da CPL é 6. São ações da mesma empresa, então tudo que a gente calculou para 6, ele vale para 3 também. Tá? E o problema dela é que ela recebe 10% a menos de dividendos. Então, para o investidor minoritário, ele tinha que pensar assim, quanto ele está aceitando pagar desconto por ter menos liquidez, mais 10% a menos de dividendo. A gente vê aqui na tabela que em 2010 a CPLE3 ela era vendida a R$ 38,00 e a 6 a R$ 39,81, tinha uma diferença de 4,76%. Esse valor foi subindo ao longo do tempo, subindo, até que hoje, tá? Esse gráfico eu fiz na sexta-feira à noite, depois do pregão. Então ele ainda está com valor de 21,02. O valor da compra hoje que eu coloquei aqui é de 21,22. Tem uma diferençazinha, porque hoje já subiu 1% a ação. 61% de diferença. Então quer dizer, se você comprar essa ação, você ganha muito mais dividendos, entendeu? Do que se você comprar essa, porque a diferença é muito maior do que os 10%. Então, o que acontece? Eu estou esperando que exista uma volta desses 60% para pelo menos esse patamar aqui dos 2013, uns 20% a 27%. E se você calcular que ela pode voltar, tá? A CPLE 6, que ela possa voltar para aquele valor próximo de uma vez o valor patrimonial dela, e a CPLE 3 vai valer 20% da CPLE 6 a menos, a gente está falando de 0,8 vezes o valor patrimonial na Copel 3. Então, o que acontece? Essa ação ela poderia valer, tá, hoje, em torno de R$ 45,00. Um potencial de valorização de 110%, enquanto a Copel 6 teria esse potencial de valorização de 60% a 65%. Para mim é uma oportunidade. No mundo fundamentalista, às vezes, não acontece tal que a gente determina, o que a gente quer, o que a gente imagina, o que a gente estudou. O que eu posso dizer é que a gente fez um estudo aqui grande, a gente fez um levantamento interessante e que, para mim, é uma janela de oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês sejam céticos em relação a essas recomendações, que vocês façam as suas análises também, que tenham opinião própria. Eu acho que isso que é o mais importante do canal, que vocês possam depois estar discutindo, inclusive comigo, falando que acham que essa recomendação não é boa por causa aí disso, disso e disso. Também gostaria que vocês compartilhassem o vídeo se vocês tiverem gostado e que vocês façam inscrição no canal, para poder receber automaticamente no e-mail, né, quando um novo vídeo é postado. Obrigado a todos, meu nome é Daniel Nigri e boa tarde. Obrigado.